Fala pessoal, aqui quem fala é o Azul. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Igual o vídeo que a gente fez da Whatsminer M30S++, link tá aqui no card, eu vou falar hoje sobre a S19 de 90 THz. Uma máquina que é um ótimo custo-benefício, mas sem mais delongas, bora pra vinheta. Essa daqui é uma S19 de 90 THz. Essa máquina aqui é a queridinha para muita gente que não tem custo de energia no solar, enfim, da forma que você achar melhor. Essa máquina, ela consome mais ou menos 3.100 a 3.200 watts minerando e é uma S19 de 90 THz, ou seja, ela produz 90 THz. Como eu já falei para vocês, e o link está aqui no card, falando sobre a Whatsminer M30S. A S19 tem algumas coisas diferentes, como você já pode notar, ela é mais alta, porém ela é menor de comprimento, mas ela é mais alta e ela conta com duas ventoinhas na parte da frente e duas ventoinhas na parte de trás. Aqui na fonte, né, para alimentar essa belezura aqui, nós temos mais três ventoinhas menores para alimentar a fonte de alimentação. Outra diferença muito grande aqui é que nós temos dois conectores de cabo de fonte, ou seja, você precisa de dois cabos de fonte para poder estar alimentando essa fonte aqui para alimentar as hashboards dessa máquina. O padrão segue o mesmo, tanto na Whatsminer quanto na S19, a gente tem três hashboards aqui dentro, a fonte vai alimentar, nós temos uma conexão de RJ45, temos os LEDs de falha e o LED de funcionamento, o botão de reset, IP report, assim como a gente tem também na Whatsminer, e nós temos aqui um conectorzinho micro USB. Aí vai depender de máquina para máquina, mas é como você atualiza o firmware. Algumas máquinas da Bitmain, né, da Antminer, você consegue atualizar o firmware online, né, diretamente por ela. Aqui atrás não tem muito segredo também. Nós temos a controladora aqui dentro, que controla as hashboards aqui de dentro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens dessa máquina e por que às vezes é melhor selecionar uma S19 do que uma M30. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui num lugar um pouquinho mais silencioso, não tanto, mas um pouquinho mais silencioso para falar sobre as vantagens e as desvantagens da S19. Não só do modelo de 90 THz, mas de outros modelos também. Aqui você pode estar selecionando o modelo de 90 THz para quem não tem custo de energia, seja na solar, seja, enfim, das formas que você conseguir gerar um custo menor de energia. Se você tem um kWh baixo também, pode estar valendo a pena para você. Não se esquece de fazer os cálculos sempre, eu sempre falo isso em todos os vídeos do canal que eu falo sobre ASIC, sobre mineração no geral, que você é o dono da sua própria verdade. Então você tem que ver se vale a pena para você ou não comprar uma máquina dessa. Eu só faço a recomendação para quem talvez tenha o que eu estou falando. Não quer dizer que, mesmo que você não tenha custo de energia, às vezes o ruído da ASIC pode ser um problema para você, né? Ou às vezes você não tem problema com o ruído, mas você tem um custo de kWh alto, então não vai valer a pena para você também. Então tem todas essas questões que você precisa levar em consideração antes de investir na mineração em si. Fechou? Vamos falar sobre o que eu acho de vantagem da Bitmain, né? Da Bitmain Antminer. Antminer é a marca das ASICs, Bitmain é a fabricante. A S19 é uma máquina que ela detém a maior parte do mercado hoje em dia de mineração. Então você vai encontrar muito mais S19 no mercado do que o Whatsminer. Mas, ainda assim tem bastante Whatsminer. Mas aqui a S19 a gente encontra mais. Qual que é a maior vantagem dela? O custo dela vai ser menor do que uma Whatsminer. Uma outra coisa também, uma outra vantagem dela é a disponibilidade de uma máquina dessa pronta entrega. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Tem 120 dessas aqui, prontinhas para envio. Então, nós temos uma grande disponibilidade dessas máquinas à pronta entrega. Ou seja, se você quiser começar a minerar amanhã, você pode pegar comigo, enfim. É muito mais fácil encontrar elas à venda do que as Whatsminer. Você pode comprar Whatsminer, só que na maioria dos casos você vai ter que importar. Então a gente também faz esse processo de importação, mas é só para mostrar para vocês como essa máquina aqui, você vai conseguir a pronta entrega muito mais fácil. Vamos lá para a parte que eu acho que é um pouquinho contra dessa máquina. Como eu já falei para vocês no vídeo da Whatsminer, se você quiser assistir, tá aqui no card, a Whatsminer ela tem menos variantes de reposição. Então, por exemplo, só existe duas controladoras, só existe um tipo de fonte. Aqui na Bitmain, aqui na S19, a gente já tem algumas variantes. Então pode ser que, por exemplo, nesse lote de 120 peças aqui atrás de mim, eu tenha 3 tipos de controladora, e a controladora certa só funciona com a fonte certa. Então
Eu tenho 5 tipos, 6 tipos de fonte, então eu tenho a fonte A, a fonte B, a fonte C. Então eu tenho essas variantes e essas variantes pode ser um pouquinho complicado na hora de um reparo dessa máquina. Mas, como eu disse para vocês, o que pode ser contra também pode ser a favor. Como a gente tem muito dessa máquina no mercado circulando, você também encontra peças com mais facilidade. Então, fica aí um pouquinho do pró e contra. Vamos lá, o grande pró é que ela vai estar mais barata, como eu falei para vocês. Vai ter mais disponibilidade, ou seja, você vai conseguir mais fácil essa máquina e você vai conseguir também num preço melhor. Pode encontrar algumas seminovas mais num preço interessante também, ou comprar com a gente, por exemplo, uma máquina nova num preço muito mais atrativo do que uma Watts Miner, por exemplo. Mas aí vai dar sua preferência, vai depender de você. Como eu já falei para vocês, em tamanho, em escalabilidade no mesmo espaço cúbico, né, na mesma sala, por exemplo, eu consigo encaixar muito mais o Watts Miner, porque ela só tem um fã de altura, do que S19, que tem 2 fãs. Aí a gente tem também 4 fãs ao invés de 2, ou seja, não quer dizer que uma esquente mais que a outra porque tem menos ventoinhas, mas sim que pode dar defeito em uma das ventoinhas e aqui você tem 4 chances de dar defeito. Lá na Watts Miner você tem só 2, só que a Watts Miner faz um pouquinho mais de barulho, porque é uma ventoinha que gera um pouco mais de agudo. Aqui a gente já tem uma máquina que gera um pouco menos de barulho, porque as ventoinhas rotacionam em menor rotações por minuto, mas assim, tanto ir por uma quanto por outra vai ser uma boa opção para você. Fica a critério do quê? Eu acho que o grande fator vai ser o fator de disponibilidade. Tem muita gente que prefere comprar algo que já está a pronta entrega, disponível no mercado. Eu posso comprar hoje e buscar amanhã. Então, no seu caso, a S19 vai ser a melhor opção para você. Olha o trabalho. Mas como falei para você, essa máquina, assim como o Watts Miner, podem ser uma boa opção para você. É lógico que, como eu sempre falo aqui no canal, todo investimento você tem que fazer com cautela, você tem que estudar bem antes de poder estar investindo. Você não precisa iniciar com milhões de máquinas para poder estar minerando Bitcoin, você pode começar só com uma máquina dessa aqui. O detalhe é que, se você for hospedar com a gente aqui no Paraguai, como você vai pagar o custo de energia aqui do host, eu não recomendo essa máquina, porque ela faz 90 terahashes e ela consome 3.100, 3.200 watts. Nós temos uma máquina que consome basicamente a mesma coisa que essa daqui, que vai chegar no final do ano e vai produzir 120 terahashes, ou seja, você vai ter menos consumo, porque ela consome um pouco menos, e você vai ter mais produção. Por isso que eu sempre falo, se você vai colocar no host, ou se você paga energia, né, se você tem um custo de energia parecido com o nosso host aqui, você pode estar pegando máquinas mais eficientes do que o exemplo que eu dei aqui para vocês. A estrutura de uma S19 de 120 terahashes, de 104 terahashes, é basicamente a mesma, não muda muita coisa. Aqui eu só dei o exemplo da de 90 porque é a queridinha de muita gente aqui no Paraguai, mas para quem vai pagar energia no host, eu recomendo para você estar indo para máquinas mais eficientes. Se você quiser saber mais sobre isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se torna membro do canal para poder estar acessando o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E tá tendo o meu contato também para poder tirar mais dúvidas. Fechou, galera? Deixa aqui nos comentários se você quer comprar uma máquina dessa daqui, se você quer uma máquina mais eficiente, se você prefere a Watts Miner, se você prefere a Bitmain. Deixa aqui nos comentários que a gente faz mais vídeos sobre isso. Fechou? E bora minerar no Paraguai.